Eu ainda não sabia, mas aquele pequeno gesto seria o início de uma jornada que revelaria segredos antigos, escolhas cruéis e amores proibidos enterrados há décadas. A dor não veio como um grito, mas como uma neblina lenta e sufocante que cobre a alma e faz a gente esquecer como se respira. Naquele instante percebi que o luto não era apenas pela morte do meu marido, mas pelo fim de uma vida inteira de certezas. Eu ainda não sabia, mas aquele pequeno gesto seria o início de uma jornada que revelaria segredos antigos, escolhas cruéis e amores proibidos enterrados há décadas. Eu ainda não sabia, mas aquele pequeno gesto seria o início de uma jornada que revelaria segredos antigos, escolhas cruéis e amores proibidos enterrados há décadas. Eu ainda não sabia, mas aquele pequeno gesto seria o início de uma jornada que revelaria segredos antigos, escolhas cruéis e amores proibidos enterrados há décadas. A frase ecoava na minha cabeça como um trovão que se recusa a se dissipar. Ele levou tudo com ele. Essas palavras ditas por Camila naquele sussurro apavorado pareciam acompanhar cada passo meu desde o enterro. Mesmo agora, enquanto eu caminhava pelos corredores silenciosos da igreja com o cheiro de incenso grudado na roupa, era como se a voz dela estivesse atrás do meu ombro repetindo a mesma sentença. Ele levou tudo com ele. Tudo o quê? Tudo o que eu passei 40 anos acreditando conhecer. Augusto sempre foi para mim um homem sólido, firme como uma árvore antiga. Mas de repente eu percebia que talvez aquela árvore tivesse raízes plantadas num solo que eu jamais enxerguei. Quando abri o envelope novamente e vi a letra redonda de Camila, percebi que aquele era apenas o começo. A primeira porta aberta de um corredor escuro cheio de segredos que eu ainda precisaria atravessar. E ali, já sentada com o coração pesando como pedra, soube que a fotografia e a carta eram apenas a superfície de algo muito mais profundo, algo que tinha sido cuidadosamente escondido ao longo dos anos. Parei em frente ao corpo de Augusto. Meu marido, meu companheiro, meu amigo da vida inteira. O rosto dele parecia tão tranquilo, quase como se estivesse dormindo depois de um dia exausto de trabalho. Por um instante senti vontade de acariciar seu cabelo como tantas vezes fiz ao longo dos anos, mas algo em mim se encolheu. Era estranho, mas eu já não sabia exatamente quem estava descansando ali. A imagem do envelope encontrado no bolso interno do terno voltou à minha mente. Parei em frente ao corpo de Augusto. Meu marido, meu companheiro, meu amigo da vida inteira. O rosto dele parecia tão tranquilo, quase como se estivesse dormindo depois de um dia exausto de trabalho. Por um instante senti vontade de acariciar seu cabelo como tantas vezes fiz ao longo dos anos, mas algo em mim se encolheu. Era estranho, mas eu já não sabia exatamente quem estava descansando ali. A imagem do envelope encontrado no bolso interno do terno voltou à minha mente. Abaixei-me ligeiramente para observar melhor o rosto dele. Os olhos fechados, as sobrancelhas ainda fortes, os lábios que tantas vezes pronunciaram palavras de carinho. Eu sempre achei que ele seria o último a me ferir, mas a vida tem dessas ironias. Às vezes o golpe mais doloroso vem justamente de quem você acreditava amar de forma absoluta. A igreja estava cada vez mais vazia. Os poucos presentes conversavam baixinho, trocando palavras de consolo que já não encontravam espaço dentro de mim. Rafael, meu filho, havia saído por alguns minutos para falar com o diretor da funerária. Camila estava perto da porta, segurando Lucas nos braços. O menino dormia encostado no ombro dela, completamente alheio à tempestade que crescia em volta de nós. A igreja estava cada vez mais vazia. Os poucos presentes conversavam baixinho, trocando palavras de consolo que já não encontravam espaço dentro de mim. Rafael, meu filho, havia saído por alguns minutos para falar com o diretor da funerária. Camila estava perto da porta, segurando Lucas nos braços. O menino dormia encostado no ombro dela, completamente alheio à tempestade que crescia em volta de nós. Camila mantinha a expressão serena, mas havia algo em seu olhar que eu não conseguia decifrar completamente. Talvez fosse apenas dor, talvez fosse culpa, talvez fosse algo mais que eu ainda não tinha coragem de admitir. A igreja estava cada vez mais vazia.
Os poucos presentes conversavam baixinho, trocando palavras de consolo que já não encontravam espaço dentro de mim. Rafael, meu filho, havia saído por alguns minutos para falar com o diretor da funerária. Camila estava perto da porta, segurando Lucas nos braços. O menino dormia encostado no ombro dela, completamente alheio à tempestade que crescia em volta de nós. Camila mantinha a expressão serena, mas havia algo em seu olhar que eu não conseguia decifrar completamente. Talvez fosse apenas dor, talvez fosse culpa, talvez fosse algo mais que eu ainda não tinha coragem de admitir. Dei alguns passos para trás, tentando respirar com calma. Meus joelhos pareciam frágeis, como se pudessem ceder a qualquer instante. Olhei novamente para Camila. Ela caminhava com leveza apesar do peso no colo. Tinha um jeito de inclinar ligeiramente a cabeça quando olhava para Lucas, que sempre me deixava em dúvida. Era carinho verdadeiro ou era máscara? Não saber distinguir isso naquela altura me feria ainda mais. A igreja estava cada vez mais vazia. Os poucos presentes conversavam baixinho, trocando palavras de consolo que já não encontravam espaço dentro de mim. Rafael, meu filho, havia saído por alguns minutos para falar com o diretor da funerária. Camila estava perto da porta, segurando Lucas nos braços. O menino dormia encostado no ombro dela, completamente alheio à tempestade que crescia em volta de nós. Dei alguns passos para trás, tentando respirar com calma. Meus joelhos pareciam frágeis, como se pudessem ceder a qualquer instante. Olhei novamente para Camila. Ela caminhava com leveza apesar do peso no colo. Tinha um jeito de inclinar ligeiramente a cabeça quando olhava para Lucas, que sempre me deixava em dúvida. Era carinho verdadeiro ou era máscara? Não saber distinguir isso naquela altura me feria ainda mais. Não era um sorriso de colega, era algo mais íntimo, mais secreto. Rafael retornou e colocou a mão no meu ombro. Mãe, podemos levar o corpo para o sepultamento. Assenti, mas minha mente estava distante, presa ao envelope ainda guardado na bolsa. Senti culpa por isso, como se de alguma forma eu estivesse traindo a memória de Augusto. Mas ao mesmo tempo um pensamento insistente se repetia dentro de mim como um tambor. Se ele me amasse de verdade, não teria deixado um segredo desses para eu enfrentar sozinha. Naquele momento senti o chão desaparecer sob meus pés. E principalmente precisava descobrir por que tudo isso foi escondido de mim durante tantos anos. Enquanto me afastava sentindo o chão gelado sob os pés, percebi que o luto não seria minha maior dor. A verdade seria. E eu sempre temi verdades que chegam tarde demais. Elas têm o hábito cruel de redesenhar toda a história que você passou a vida tentando proteger. Voltei para casa naquela tarde com o coração apertado e a sensação de que cada objeto me observava. O relógio da sala marcando o tempo com frieza. As fotografias nas paredes relatando uma mentira que eu ainda não compreendia por completo. A casa parecia estranha, como se algo estivesse fora do lugar, mas eu não sabia dizer o quê. Levei a bolsa comigo até o quarto e sentei sobre a cama. Tirei o envelope com cuidado, como se fosse algo vivo que pudesse despertar a qualquer momento. Toquei a borda do papel amarelado. Imaginei Augusto segurando aquilo, talvez com as mesmas mãos que seguraram as minhas tantas vezes. O que ele sentiu ao guardar esse envelope? Medo, culpa, amor, traição. Não tinha mais como perguntar. Não tinha mais como ouvir sua versão. Só me restava enfrentar sozinha uma história que eu nunca pedi para viver. A frase ecoava na minha cabeça como um trovão que se recusa a se dissipar. Ele levou tudo com ele. Essas palavras ditas por Camila naquele sussurro apavorado pareciam acompanhar cada passo meu desde o enterro. Mesmo agora, enquanto eu caminhava pelos corredores silenciosos da igreja com o cheiro de incenso grudado na roupa, era como se a voz dela estivesse atrás do meu ombro repetindo a mesma sentença. Ele levou tudo com ele. Tudo o quê? Tudo que eu passei 40 anos acreditando conhecer. Algo que eu precisaria desenterrar, mesmo que isso significasse machucar as pessoas que eu mais amo. Fechei os olhos tentando respirar fundo para clarear as ideias. Mas antes que eu pudesse ter qualquer pensamento organizado, algo bateu na porta do quarto. Era um som leve, mas preciso. Um som que fez meus músculos ficarem tensos imediatamente.
Abri os olhos e virei o rosto na direção da porta. E então ouvi a voz de Camila suave, mas firme. Dona Helena, podemos conversar um instante. Naquele momento senti o chão desaparecer sob meus pés. Era o início de algo que eu não estava preparada para enfrentar. A frase ecoava na minha cabeça como um trovão que se recusa a se dissipar. Ele levou tudo com ele. Essas palavras ditas por Camila naquele sussurro apavorado pareciam acompanhar cada passo meu desde o enterro. Mesmo agora, enquanto eu caminhava pelos corredores silenciosos da igreja com o cheiro de incenso grudado na roupa, era como se a voz dela estivesse atrás do meu ombro repetindo a mesma sentença. Ele levou tudo com ele. Tudo o quê? Tudo que eu passei 40 anos acreditando conhecer. O salão ainda estava quase vazio quando voltei para perto do caixão. O sol entrava pelas janelas altas, criando listras douradas no chão de mármore, enquanto a brisa leve fazia as velas tremerem. Aquele movimento sutil das chamas parecia acompanhar o tremor das minhas mãos. Meu coração estava pesado de dor, mas havia algo mais, um tipo de inquietação que eu nunca tinha sentido antes. Um frio na boca do estômago que não parecia apenas luto, parecia alerta. A resposta viria. Mas não naquele momento, não antes de algo ainda mais perturbador surgir diante de mim. Quando abri o envelope novamente e vi a letra redonda de Camila, percebi que aquele era apenas o começo. A primeira porta aberta de um corredor escuro cheio de segredos que eu ainda precisaria atravessar. E ali, já sentada com o coração pesando como pedra, soube que a fotografia e a carta eram apenas a superfície de algo muito mais profundo. Algo que tinha sido cuidadosamente escondido ao longo dos anos. Quando abri a porta do quarto e vi Camila parada no corredor, senti o ar ficar pesado, como se a casa inteira tivesse prendido a respiração. Ela estava com as mãos entrelaçadas à frente do corpo e o olhar inquieto, quase ansioso. Por um instante pensei que fosse apenas tristeza, mas havia algo mais ali, algo que me deixou alerta. Respirei fundo, tentando manter o controle antes de convidá-la a entrar. Ela sentou na poltrona perto da janela enquanto eu permaneci de pé, observando cada gesto como se pudesse decifrar sua alma através das pequenas hesitações. O silêncio entre nós parecia crescer até se tornar insuportável. No fundo, eu sabia que aquela conversa seria um divisor de águas. Então falei de uma vez: "O que você colocou no terno do Augusto naquele dia?" A pergunta caiu no ar como um golpe. Vi o rosto dela empalidecer por um segundo, mas logo tentou recuperar a calma. "Helena, eu só queria me despedir. Apenas isso. Foi um bilhete simples. Nada demais. Nada demais." Repeti a frase dentro de mim como se fosse veneno. Eu sabia que havia algo errado. Sabia do peso daquele envelope, do cheiro de papel antigo, da sensação de que o passado estava se revelando através daquela pequena folha. Insisti. Que bilhete era esse? Ela respirou fundo e apertou as mãos. Eu escrevi algumas palavras para ele, palavras que nunca consegui dizer em vida. Senti minha pele arrepiar. O tom dela não era de uma nora falando do sogro. Era suave demais, pessoal demais. Carregava uma intimidade que me feriu como faca. Por que tanta intimidade, Camila? Por que não me deixou ver? Ela desviou o olhar para o chão e naquele momento entendi que não conseguiria mais suportar meias-verdades. Caminhei até a cama, abri a gaveta e tirei o envelope da bolsa. O mesmo envelope que tirei do bolso do terno de Augusto. Coloquei-o sobre a mesa entre nós e perguntei: "É isso que você chama de bilhete simples?" O choque no rosto dela foi imediato. Vi seus olhos se arregalarem e o corpo inteiro ficar rígido. Ela levou uma das mãos à boca e por um instante achei que fosse chorar, mas não chorou. Apenas ficou ali imóvel como se tivesse sido pega em um crime. "Onde você encontrou isso?" "Na única parte do seu plano que você achou que eu nunca olharia." "No bolso do terno do meu marido." Camila finalmente soltou um suspiro longo, quase desesperado. "Helena, eu posso explicar. Eu juro que posso. Mas não é o que você pensa." Eu ri com amargura, porque quando alguém diz que não é o que eu penso, geralmente é exatamente o que eu penso. Ela se levantou de repente, andando pelo quarto com passos curtos e nervosos. Seu peito subia
e descia rápido demais. Eu a observava mantendo a distância. Não queria que ela visse que minhas mãos tremiam. Camila parou diante da janela e falou num tom baixo. Augusto e eu nos conhecíamos antes de eu conhecer o Rafael. O mundo pareceu se mover devagar, como se cada palavra ecoasse dentro da minha cabeça, com o peso de uma tragédia anunciada. Já não havia mais retorno. Ela tinha admitido. Eu conhecia meu marido. Conhecia seus silêncios, mas não seus segredos. E agora aquele segredo estava diante de mim, saindo da boca da mulher que casou com meu filho. Senti o ar desaparecer. Testei minha voz antes de perguntar o que precisava ouvir. Que tipo de relação vocês tinham? Camila fechou os olhos por alguns segundos como quem luta contra a própria memória. Então respondeu: uma relação que nunca deveria ter existido. A frase me atravessou como lâmina fria. Eu queria gritar, queria acusá-la, queria expulsá-la da minha casa naquele momento, mas algo mais forte me segurou. A necessidade da verdade, de ouvir tudo até o fim, de finalmente entender por que meu marido tinha vivido na sombra durante tantos anos. Antes que eu pudesse dizer algo, Camila se virou para mim com os olhos marejados. Dona Helena, eu nunca quis machucar ninguém. Eu era jovem, perdida, e Augusto me ajudou quando ninguém mais ajudaria. Camila permaneceu em silêncio por longos segundos, como se cada palavra que ela ainda não tinha dito estivesse presa em sua garganta. Suas mãos tremiam. A respiração estava curta. Alguma coisa dentro dela lutava para sair. E eu sentia que o que estava por vir seria muito pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Eu me segurei na beira da mesa tentando manter o equilíbrio. Naquele instante percebi que minha dor não seria suficiente para deter a avalanche que estava prestes a cair sobre mim. Eu precisava continuar ouvindo mesmo que isso rasgasse minha alma. Mas meu coração já estava se partindo. Nada demais. Repeti a frase dentro de mim como se fosse veneno. Eu sabia que havia algo errado. Sabia do peso daquele envelope, do cheiro de papel antigo, da sensação de que o passado estava se revelando através daquela pequena folha. Camila, antes de você continuar, me diga só uma coisa. Meu marido te amou. Ela ficou imóvel. E o silêncio dela valeu mais que qualquer resposta. E justamente ali naquele silêncio esmagador eu percebi algo que precisava dizer aos que me ouviam naquele momento. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Você acredita que eu deveria continuar ouvindo essa história horrível ou deveria expulsar Camila da minha casa naquele instante? Se você concorda comigo, conte sua idade ou de onde você está nos comentários. Se discorda, deixe um like para eu entender seu lado. E se quiser acompanhar o resto dessa história que só piora, se inscreva no canal e fique comigo. Quando voltei o olhar para Camila, senti que ainda havia algo muito maior vindo. Algo que ela estava tentando esconder. E algo que eu estava prestes a descobrir. E foi assim que a parte mais sombria da nossa história finalmente começou a tomar forma. Camila permaneceu em silêncio por longos segundos, como se cada palavra que ela ainda não tinha dito estivesse presa em sua garganta. Suas mãos tremiam. A respiração estava curta. Alguma coisa dentro dela lutava para sair. E eu sentia que o que estava por vir seria muito pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Eu me segurei na beira da mesa tentando manter o equilíbrio. Quando ela finalmente falou, sua voz quase falhou. Helena, eu preciso te contar tudo porque se eu não fizer isso agora, eu nunca mais vou ter coragem. Ela voltou a se sentar, mas desta vez seu corpo parecia encolhido, frágil, como se carregasse sobre os ombros o peso de duas vidas, a dela e a minha. Minha vontade era gritar para que ela fosse direto ao ponto, mas eu permaneci calada esperando. Às vezes o silêncio tem mais força do que qualquer ordem. Senti minha pele arrepiar. O tom dela não era de uma nora falando do sogro. Era suave demais, pessoal demais. Carregava uma intimidade que me feriu como faca. Ela respirou fundo. Parecia lutar com as próprias lembranças. Augusto percebeu isso. Ele era gentil e calmo. Me ouviu quando ninguém mais ouvia. Me abraçou quando eu mais precisava. E no fim nós nos aproximamos demais.
Eu fechei os olhos, apertando as mãos com força. Cada palavra dela era como uma facada descrita com cuidado. Augusto sempre foi generoso, sempre foi sensível ao sofrimento dos outros. Mas eu nunca imaginei que essa generosidade tivesse ultrapassado os limites do nosso casamento. E essa aproximação virou o quê? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas sentia um tremor vindo de dentro. Ela desviou o olhar. Virou algo errado, algo que me envergonha, algo que eu juro que nunca deveria ter acontecido. Eu era nova demais, carente demais, e ele era tudo o que eu não tinha: segurança, compreensão, afeto. Eu senti o peito queimar. Parte de mim queria odiar Augusto por isso. Outra parte queria odiar Camila. Mas a verdade é que naquele momento eu me sentia apenas enganada. Uma mulher que dedicou a vida inteira a uma pessoa que escondeu uma história inteira atrás de sorrisos calmos. E isso durou quanto tempo? Perguntei. Ela hesitou. Alguns meses. Depois ele se afastou. Disse que nunca poderia trair sua família, que aquilo tinha sido um erro, e desapareceu da minha vida. A informação bateu em mim como um soco inesperado. Augusto tinha percebido o erro, tinha tentado se afastar. Mas então por que a foto? Por que a carta? Por que o bilhete escondido no terno dele no dia do enterro? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse me controlar. Se ele se afastou de você como essa história voltou, como você acabou casando com o meu filho. Camila respirou fundo, sua expressão ficou sombria. Helena, eu voltei a encontrar o Augusto anos depois. Antes de conhecer o Rafael, eu ainda estava tentando reconstruir minha vida. Eu tinha passado por algo muito difícil, algo que me deixou sozinha no mundo. E quando eu reencontrei o Augusto, ele me ajudou novamente. Me deu apoio quando ninguém mais deu. Meu corpo inteiro ficou tenso. Que tipo de apoio? Ela fechou os olhos, e sua voz saiu quase como um sussurro. Eu estava grávida. Eu senti o chão desaparecer debaixo de mim. O quarto girou. Quase perdi a força nas pernas. Engravida. Eu consegui repetir, mas minha voz saiu fraca. De quem? Ela não respondeu. Não precisou. O silêncio dela foi alto o suficiente para estilhaçar dentro de mim tudo o que restava do meu casamento. Do Augusto. Perguntei, sentindo uma náusea subir. O filho era dele. Ela negou rapidamente. Não, não era dele. Eu juro que não. Era de um homem perigoso. Alguém que me fez muito mal. Alguém que eu precisava fugir. E o Augusto sabia disso. Ele me ajudou a me esconder. Me ajudou a ter o bebê em segurança. A revelação me acertou como tempestade, mas ainda assim algo não fechava. Algo dentro de mim insistia que Camila ainda estava escondendo parte da história. A expressão dela, o medo que ainda havia nos olhos, tudo isso me dizia que o que eu estava ouvindo era apenas a superfície. E o Augusto te pediu para casar com o meu filho? Perguntei com a voz trêmula. Ela ergueu os olhos, e foi como se finalmente tivesse desmoronado. Sem. A palavra atravessou o ar como sentença. Eu senti como se estivesse presa em um pesadelo. Augusto tinha feito escolhas que destruíram minha família sem que eu percebesse. Escolhas escondidas, protegidas por anos. E agora, estavam diante de mim como uma sombra que se recusava a desaparecer. E por que você mantinha contato com ele? Por que o bilhete? Por que esconder isso no terno? Ela limpou as lágrimas. Porque era a última coisa que eu tinha dele. A única prova de que ele me ajudou, de que ele me protegeu. Eu escrevi para agradecer, para me despedir, para dizer que minha vida teria sido pior sem ele. Eu me senti sufocar. A dor que eu carregava parecia grande demais para caber dentro do corpo. Mas algo dentro de mim ainda precisava ser dito, não para ela, mas para quem estava acompanhando minha história até aquele ponto. Se você estivesse ouvindo tudo isso, você iria acreditar em mim se eu dissesse que meu mundo estava desabando. Você continuaria no meu lugar. Ou teria mandado parar essa conversa há muito tempo. Me diga nos comentários. Ou deixe seu like se você acha que eu deveria ter reagido de outra forma.
E se quiser seguir comigo até o fim dessa história, se inscreva no canal porque nada do que você ouviu é tão chocante quanto o que ainda vai acontecer. Quando voltei a olhar para Camila, vi algo mudar em seus olhos, como se ainda houvesse uma verdade maior ali. Uma que ela ainda não tinha coragem de revelar, mas eu sabia, o pior ainda estava por vir. E naquele instante ouvi um barulho vindo do corredor. Passos, pesados, determinados. Era Rafael. E meu coração gelou porque eu sabia que se ele tivesse ouvido apenas um pedaço daquela conversa, nada mais poderia impedir a explosão que estava prestes a acontecer. Ali naquele momento a verdadeira tragédia da minha família finalmente começaria. O som dos passos de Rafael ecoou pelo corredor como um aviso de que nada do que acontecesse dali em diante seria simples. Camila e eu nos viramos ao mesmo tempo. Ela ficou completamente pálida. Eu senti meu coração bater tão forte que parecia querer saltar do peito. Era como se o destino tivesse escolhido exatamente aquele momento para nos colocar todos frente a frente com aquilo que tentávamos esconder. Rafael parou na porta do quarto e olhou para nós dois com um semblante que eu não conseguia decifrar. Confusão, raiva, medo, tudo misturado. Ele certamente tinha ouvido alguma coisa, mas eu não sabia exatamente até onde. Seus olhos iam de mim para Camila como se tentasse montar um quebra-cabeça que ninguém queria entregar. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou com a voz dura e baixa. Não era um grito. Era pior. Era a calma antes da tempestade. Camila respirou fundo. Eu posso explicar. Ele ergueu a mão mandando que ela ficasse em silêncio. Quero ouvir da minha mãe. Aquela escolha dele me cortou por dentro. Era como se Rafael buscasse em mim um porto seguro. Mas naquele dia eu era tudo menos segura. Ainda assim respirei fundo e tentei manter firmeza na voz. Rafael, nós só estamos conversando. Ele deu um passo para dentro do quarto e fechou a porta atrás de si. Agora éramos nós três presos ali. Três partes de uma história que estava prestes a destruir o que restava da nossa família. Conversando sobre o quê? Eu olhei para Camila e vi o pânico crescendo nos olhos dela. Ela negou com um movimento leve de cabeça como quem suplica por tempo, mas o tempo já tinha acabado. Rafael se aproximou um pouco mais e sua voz saiu mais tensa. Eu ouvi vocês. Ouvi você falando que o pai te ajudou, que vocês se conheceram antes. Ele olhou para Camila. Isso é verdade. Camila levou a mão ao rosto como se tentasse impedir o desmoronamento que já era inevitável. Ela respondeu num fio de voz. É verdade. Eu senti o ar do quarto pesar como se tudo tivesse parado. O rosto de Rafael endureceu. A confiança quebrada começou a aparecer na expressão dele como rachaduras surgindo num vidro prestes a estilhaçar. Por que você nunca disse nada? Ele perguntou. Sua voz trêmula denunciava que o coração dele estava sendo esmagado. Camila tentou se explicar. Porque eu tinha medo. Porque achei que o passado não importaria mais. Porque o Augusto me ajudou quando ninguém mais ajudou. O nome do pai, dito daquela forma, fez Rafael dar um leve passo para trás, como se tivesse levado um tapa invisível. O meu pai. Ele repetiu, olhando para ela como se visse pela primeira vez. O meu pai ajudou você. Como assim? Que tipo de ajuda? Camila hesitou. E eu vi no olhar dela que aquela era a linha que ela mais temia atravessar. Mas já era tarde demais. Ela tentou. Rafael, eu era jovem. Eu estava perdida. O Augusto me deu apoio num dos piores momentos da minha vida. A respiração de Rafael acelerou. Minha garganta se fechou. Eu sabia que ele estava juntando tudo o que tinha ouvido. O envelope, a foto, a confissão, e agora o fato de que Camila e Augusto tinham um passado juntos. Ele me encarou. Por que você está falando isso agora? Porque justamente hoje eu senti minhas pernas fraquejarem. Queria protegê-lo, mas a verdade já estava sendo arrancada à força. E eu sabia que esconder qualquer parte só tornaria tudo mais cruel depois. Rafael não é simples. É uma história antiga. Uma história que eu mesma só descobri hoje. Uma história que seu pai nunca me contou.
Rafael franziu a testa. Meu pai. Ele olhou para Camila de novo. Você e ele tiveram alguma coisa, não tiveram? Camila abriu e fechou a boca sem conseguir responder. E aquele silêncio dela foi tudo o que Rafael precisava. Senti o corpo dele endurecer. Ele não gritou, ele não xingou, mas a dor estava estampada em seus olhos de uma forma que eu nunca tinha visto. A dor de um filho, traído não pelo erro em si, mas pelo silêncio que o acompanhou. Então ele se virou para mim. Mãe, você sabia? Eu balancei a cabeça. Não, eu descobri hoje, quando vi sua esposa colocar isso no terno do seu pai. Peguei o envelope no criado mudo e entreguei para Rafael. Ele o abriu com mãos trêmulas. Quando viu a foto, seu rosto transformou-se completamente. Era como se todo o mundo dele se quebrasse em pedaços diante de nós. Isso é uma piada. Não é possível. Meu pai, minha esposa. Ele soltou um riso amargo. Parecia loucura. Rafael pressionou os olhos com as mãos e respirou fundo tentando se recompor, mas a dor era demasiada. Camila tentou se aproximar. Rafael, por favor, me escuta. Ele deu um passo brusco para trás. Não toca em mim. O tom da voz dele arrepiou minha pele. Era o início da tempestade que eu tanto temia. E foi nesse exato momento que percebi que ainda havia uma revelação muito maior prestes a cair sobre ele. Algo que Camila ainda não tinha dito. Algo que poderia destruir o resto do que ainda existia entre eles. Uma verdade escondida no fundo daquela história. E eu sabia que essa verdade só poderia vir à tona quando Rafael olhou para Camila e perguntou a frase mais pesada de todas. E o Lucas? De Camille? Naquele instante até o silêncio da casa pareceu congelar. E assim terminava a primeira metade do caos. E a segunda estava prestes a começar. O nome de Lucas pairou no ar como uma sentença. Camila ficou rígida. Rafael ficou imóvel com o envelope ainda na mão. Eu senti que nem o vento ousava atravessar aquele quarto. Era como se tudo ao redor tivesse parado apenas para ouvir a resposta que mudaria nossas vidas para sempre. Camila tentou falar, mas sua voz não saiu. Ela abriu a boca, mas o som morreu na garganta. Rafael deu um passo à frente. A expressão dele não era de raiva, era de medo. Medo de uma verdade que talvez ele já pressentisse, mas nunca teve coragem de encarar. Eu repeti a pergunta com mais firmeza, porque alguém precisava trazê-la à tona. Camila, o Lucas é filho de quem? Ela fechou os olhos com força como quem leva um golpe no peito. O corpo dela balançou para a frente, mas ela se segurou na mesa. Quando finalmente abriu os olhos, eles estavam cheios de lágrimas. Eu não sei. Rafael levou as mãos à cabeça como se o mundo estivesse caindo sobre ele. O que você quer dizer com não sei? Como é possível você não saber? Camila chorava agora sem conseguir se controlar. Eu estava perdida. Foi uma época horrível. Eu estava sozinha. Eu tinha medo. Eu não queria envolver ninguém. Rafael se aproximou dela, mas não para a confortar. Ele queria respostas. Olhou nos olhos dela com uma mistura de dor e incredulidade. E o meu pai? O Augusto. Ele é o pai do Lucas. A pergunta dele atravessou o quarto como um grito sem som. Camila respirou fundo e disse num tom quase inaudível: Eu não tenho certeza. Senti minhas pernas fraquejarem. Era difícil até respirar. Rafael deu 2 passos para trás como se tivesse levado um golpe no estômago. Ele encostou na parede tentando se manter de pé. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele assegurou teimosamente. Então tudo isso, tudo, você e meu pai, a história de vocês, a gravidez, o casamento, nada foi real. Camila negou chorando. Não, o que eu senti por você foi real. O que eu vivi com você foi real. Augusto só tentou me proteger. Ele fez o que achou que era certo. Rafael riu sem humor. Certo. Meu pai destruiu a vida da minha mãe e a minha para proteger você. Ele passou por cima da nossa família inteira. Isso é certo para você. Então tudo isso, tudo, você e meu pai, a história de vocês, a gravidez, o casamento, nada foi real. Camila negou chorando.
Não. O que eu senti por você foi real. O que eu vivi com você foi real. Augusto só tentou me proteger. Ele fez o que achou que era certo. A dor na voz dele era tão profunda que eu a senti como se fosse minha. Eu vi meu filho despedaçando diante dos meus olhos, e eu não podia proteger. Não havia abraço capaz de remendar aquilo. Camila tentou falar, mas Rafael a interrompeu com um gesto brusco. Eu quero um exame. Agora. Hoje. Amanhã. O mais rápido possível. Eu quero saber de quem é o Lucas, e se ele não for meu, ele apontou a porta. Você sai desta casa. Você sai da minha vida. Camila caiu de joelhos. Helena, por favor, me ajuda. Eu nunca quis que isso acontecesse. Ele é tudo o que eu tenho. Eu respirei fundo, sentindo o peso de duas dores diferentes. A dela, a de Rafael, e a minha. A verdade tinha um gosto amargo demais. Camila, levante-se. Eu disse com voz firme. O Rafael está certo. Chega de segredos, chega de mentiras. O exame precisa ser feito. Camila enxugou as lágrimas com as mãos trêmulas. Está bem. Eu faço. Eu faço o que for preciso. Rafael apertou o envelope em suas mãos. Então virou e saiu do quarto sem olhar para trás. Ouvi seus passos pesados descendo as escadas. Era o som de um homem que havia perdido tudo o que acreditava. Camila ainda estava no chão, chorando, respirando como se estivesse engasgada com a própria culpa. Eu me aproximei devagar. Parte de mim queria gritar com ela, mas não havia mais força para isso. Eu me ajoelhei ao lado dela. Ela me olhou como uma criança assustada. Dona Helena. O Augusto não era um monstro. Ele só queria proteger. Ele sabia que a verdade podia machucar. E machucou. Eu respondi. Machucou todos nós. Ela baixou a cabeça. Eu sei. Ficamos ali por alguns instantes em silêncio. Até que ouvi o som de uma porta sendo fechada com força. Rafael tinha saído, e a casa inteira pareceu estremecer com seu desespero. Camila finalmente se levantou apoiando-se na cômoda. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto amassado de tanto chorar. Ela respirou fundo antes de dizer: Helena, ainda tem uma coisa que você precisa saber. O tom de voz de la fez meus ossos gelarem. Eu não queria ouvir. Não naquele momento. Não depois de tudo aquilo. Mas a forma como ela segurou meu braço me dizia que não era algo que ela podia adiar. Eu olhei para ela com medo do que ainda viria. E vi nos olhos dela que a verdade que restava era ainda mais sombria do que tudo o que já tinha sido dito. O que é Camila? Ela hesitou, respirou fundo como se estivesse prestes a saltar de um abismo e então disse: Não foi o Augusto quem decidiu se afastar de mim. Não foi ele quem escolheu guardar segredo. Foi outra pessoa, alguém que ele temia. E antes que eu pudesse perguntar quem era, ela completou: alguém perigoso. Alguém que pode não ter desaparecido completamente. O corredor pareceu ficar mais frio. Meu coração disparou. E antes que eu pudesse perguntar quem era, ela completou: alguém perigoso. Alguém que pode não ter desaparecido completamente. Quando ouvi Camila pronunciar aquelas palavras, alguém perigoso, alguém que pode não ter desaparecido completamente, senti meu corpo inteiro gelar. Não era apenas o peso do passado, era uma sombra que ainda se estendia sobre nós. Uma história que não tinha sido enterrada com Augusto. Uma ameaça que talvez estivesse mais perto do que eu imaginava. Camila estava diante de mim com os olhos arregalados, a respiração presa no peito. Era evidente que ela tinha medo do que acabara de dizer. E por um momento eu também tive. A sala parecia menor, como se as paredes estivessem se aproximando devagar. Eu me sentei na beira da cama para não cair. Explique melhor, Camila. Quem é essa pessoa? Ela engoliu em seco e caminhou até a janela. A luz fraca da tarde iluminava seu perfil. Mas a expressão dela estava escura, como se carregasse um segredo que queimava por dentro. O nome dele é Rogério. As pessoas chamavam de Roxo. Ele era envolvido com gente perigosa. Eu tentei fugir dele muitas vezes, mas ele sempre voltava, sempre me encontrava. Eu vivi meses de terror. Foi quando conheci o Augusto. Senti meu coração apertar.
Augusto. Sempre ele, sempre no centro de tudo. Mas agora aquela história ganhava uma dimensão que eu não esperava. Não era apenas traição, era proteção, medo, desespero. Camila continuou falando sem olhar para mim. Augusto disse que eu precisava desaparecer, pelo menos por um tempo. Disse que se eu continuasse perto de Roxo, eu e o bebê estaríamos correndo risco. Ele me escondeu. Ele cuidou de tudo. Até que um dia Roxo sumiu. Ele desapareceu completamente. E Augusto acreditou que estava resolvido. Eu fiquei em silêncio tentando digerir tudo aquilo. Um homem perigoso. Uma ameaça do passado. Meu marido no meio disso. E agora minha família inteira envolvida, sem nem ao menos perceber. Respirei fundo e perguntei: "E o que te faz pensar que ele voltou?" Camila finalmente me encarou. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma clareza dolorosa neles. Porque alguém deixou uma mensagem na porta da minha mãe semana passada. Uma folha de papel com uma frase só: "Eu te encontrei." Senti um arrepio percorrer minha espinha. A mensagem era simples, mas carregava uma ameaça pesada. Como se aquele homem estivesse apenas esperando o momento certo para reaparecer. E sua mãe contou isso para quem? Perguntei. Para ninguém. Só me ligou porque ficou assustada. Eu ia contar para o Rafael, mas depois de tudo isso, ela desabou na minha frente. Eu não consegui. Eu só fui tentando apagar esse passado, mas agora tudo voltou de uma vez. A casa estava silenciosa demais. O tipo de silêncio que antecede um desastre. Eu senti um medo profundo por Rafael, por Lucas, por mim mesma. Era como se aquele nome roxo tivesse o poder de reacender uma dor antiga e trazer uma tempestade nova. Fiquei parada por alguns segundos tentando organizar meus pensamentos, mas tudo parecia fora do lugar. Camila se aproximou e sentou ao meu lado com o rosto cansado como se tivesse envelhecido anos nas últimas horas. Respirei fundo tentando reunir o pouco de calma que ainda tinha. Não, meu amor. Eu só estou cansada. Foi um dia difícil. Eu respirei fundo. Minha voz saiu fraca, mas firme. E você acha que eu merecia? Acha que minha vida precisava carregar isso tudo escondido? Você deixou que meu marido morresse com esse peso. Você deixou que eu o enterrasse sem saber da vida paralela dele. Você entrou na minha família como se nada tivesse acontecido. Ela começou a chorar de novo. Eu sei que errei. Eu estava tentando sobreviver. Eu não sabia como lidar com tudo. Aquelas palavras caíram pesadas, mas reais. E por um instante vi não a mulher que destruiu minha família, mas uma menina perdida pedindo ajuda. Mesmo assim, a dor que eu sentia era grande demais para qualquer compaixão. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ouvi passos no corredor. Não eram os passos firmes e pesados de Rafael. Eram pequenos, leves. O tipo de passos que só uma criança faria. A porta se abriu devagar e Lucas entrou segurando um carrinho de brinquedo. Ele olhou para mim e depois para a mãe com seu olhar inocente que parecia atravessar toda aquela dor sem entendê-la. Vovó, por que a mamãe está chorando? Camila tentou limpar o rosto às pressas. Nada, filho. Só uma conversa. Nada demais. Mas era demais. Era tudo. A presença de Lucas ali fez meu coração doer ainda mais porque ele era o único inocente naquele mar de mentiras. Eu me levantei e ajoelhei ao lado dele. Lucas, meu amor, você está com fome. Quer ajuda para fazer um lanche. Ele sorriu e assentiu com a cabeça. Segurou minha mão e seu toque pequeno e quente me trouxe um momento breve de paz. Mas quando olhei para trás, vi Camila olhando para nós com uma mistura estranha de amor, medo e culpa. Como se ela soubesse que o mundo que ela construiu estava prestes a ruir completamente. E enquanto caminhava com Lucas para a cozinha, uma frase martelava dentro de mim: se Rogério Roxo realmente tinha voltado, nada daquilo estava terminado. E a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Quando cheguei à cozinha com Lucas, senti que precisava de alguns segundos para respirar, sem deixar que ele percebesse o caos que dominava a casa. O menino sentou na mesa balançando as pernas enquanto eu preparava algo simples para ele comer.
O som das pequenas batidas dos pés dele contra a cadeira parecia a única coisa viva naquele silêncio pesado. Vovó, você está triste? Ele perguntou enquanto segurava o carrinho nas mãos. E sua mãe contou isso para quem? Perguntei. Ele observou meu rosto como se pudesse enxergar a verdade que eu tentava esconder. Lucas sempre teve essa sensibilidade. Talvez pelo tanto de sombras que cercaram a vida dele antes mesmo de nascer. Preparei um copo de suco e coloquei um pedaço de bolo no prato. Ele sorriu agradecido e começou a comer devagar. Enquanto isso, minha mente voltava para o quarto, para Camila, para a confissão, para o nome que ainda ecoava na minha cabeça como um trovão distante: Rogério Roxo. Respirei fundo, tentando reunir o pouco de calma que ainda tinha. Não, meu amor. Eu só estou cansada. Foi um dia difícil. Fiquei parada por alguns segundos tentando organizar meus pensamentos, mas tudo parecia fora do lugar. Camila se aproximou e sentou ao meu lado com o rosto cansado como se tivesse envelhecido anos nas últimas horas. Eu assenti sem olhar diretamente para ela. Não por crueldade, mas porque eu ainda não tinha forças para enfrentar mais verdades naquele segundo. Camila permaneceu apoiada no batente da porta, observando o filho comer com a ternura de uma mãe que sabe que está prestes a perdê-lo. Helena, eu sei que você me odeia. Talvez não seja capaz de me perdoar. Mas eu não menti sobre uma coisa. Eu quis proteger o Lucas. Eu quis dar um lar para ele. E o Rafael. Ele não merecia nada disso. Quando Lucas terminou o lanche, o acompanhei até a sala para que ele ficasse vendo o desenho. Só então voltei para a cozinha onde Camila me esperava. Ela estava abraçando o próprio corpo como se tentasse se manter inteira. O rosto dela estava pálido e exausto. Helena, eu preciso te contar o resto. Porque se eu não falar agora, talvez não consiga mais. Sentei-me em silêncio esperando que ela continuasse. Ela respirou fundo antes de revelar algo que parecia rasgá-la por dentro. O Augusto não só me ajudou a fugir do Roxo, ele também tentou negociar com ele. Eu arregalei os olhos imediatamente. Augusto, o meu Augusto, tentando negociar com um criminoso. A ideia me deu um nó no estômago. Negociar como? Perguntei. Ele achava que poderia resolver tudo com palavras. Disse que conhecia pessoas influentes, que poderia garantir que o Roxo nunca mais se aproximasse de mim. Ele tentou fazer isso várias vezes, mas na última vez, ela parou. Sua respiração ficou presa na garganta. Negociar como? Perguntei. Ele achava que poderia resolver tudo com palavras. Disse que conhecia pessoas influentes, que poderia garantir que o Roxo nunca mais se aproximasse de mim. Ele tentou fazer isso várias vezes, mas na última vez, e você só diz isso agora. Perguntei num tom que eu mesma mal reconheci. Ela baixou a cabeça. Eu achei que ele tinha sumido. Achei que tudo tinha acabado. Mas quando vi aquela mensagem na porta da casa da minha mãe, eu entendi. Ele voltou. Ele está me procurando. Eu senti meus pensamentos se partirem em 1000 direções. Minha mente gritava por respostas, por um caminho, algo que pudesse proteger Rafael. Lucas, a mim mesma. Mas a verdade é que eu não sabia nem por onde começar. A única coisa que eu sabia naquele momento era que Augusto tinha se envolvido com um homem perigoso, e que agora ele estava morto. E que talvez a morte dele não tivesse sido apenas consequência do destino, mas de uma ameaça que continuava viva. Ela baixou a cabeça. Eu achei que ele tinha sumido. Achei que tudo tinha acabado. Mas quando vi aquela mensagem na porta da casa da minha mãe, eu entendi. Ele voltou. Ele está me procurando. Eu senti minhas pernas tremerem. A ideia de que aquela sombra do passado ainda rondava nossa casa me deixou tonta. Apoiei a mão na mesa para não cair. Camila continuou. Eu vou sair desta casa. Eu sei que o Rafael não quer me ver. Eu sei que eu errei com você. Mas o Lucas, ele não pode ficar sozinho. Ele não pode ficar vulnerável. Ele precisa de vocês. A sinceridade dela era cortante. Era impossível negar. Lucas era o elo mais frágil daquela cadeia de sofrimento. A sinceridade dela era cortante.
Era impossível negar. Lucas era o elo mais frágil daquela cadeia de sofrimento. Camila, agora não é momento de decidir nada. Você espera o Rafael voltar. Depois conversamos. Ela assentiu sem insistir. Talvez porque soubesse que já tinha dito mais do que imaginou que um dia teria coragem. Quando ela saiu da cozinha, fiquei sozinha por alguns instantes tentando recuperar o ar. A casa estava silenciosa. Lucas na sala vendo desenho. Camila trancada no quarto chorando baixinho. Rafael em algum lugar tentando lidar com a destruição do mundo dele. Ela assentiu sem insistir. Talvez porque soubesse que já tinha dito mais do que imaginou que um dia teria coragem. Camila, agora não é momento de decidir nada. Você espera o Rafael voltar. Depois conversamos. A sinceridade dela era cortante. Era impossível negar. Lucas era o elo mais frágil daquela cadeia de sofrimento. Meu corpo inteiro gelou. Aproximei-me devagar. O corredor parecia mais longo do que nunca. Cada passo ecoava como um aviso silencioso. Quando finalmente abri a porta, vi um pequeno envelope no chão. Sem remetente, sem nada escrito na frente. Mas atrás havia uma frase curta escrita com uma letra firme. Eu te dis que voltaria. Meu coração parou. E naquele instante eu soube. A história estava longe de acabar. E o capítulo seguinte seria ainda mais sombrio. Fechei a porta com cuidado e encostei as costas nela, tentando respirar. Meu coração batia tão rápido que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Uma parte de mim queria acreditar que era algum engano, algum tipo de brincadeira idiota. Mas eu sabia. Sabia porque eu tinha visto o medo nos olhos de Camila. Sabia porque o nome dele já estava rondando a casa antes mesmo desse envelope aparecer. Rogério Roxo. Um fantasma que não tinha ficado no passado. Fechei a porta com cuidado e encostei as costas nela, tentando respirar. Meu coração batia tão rápido que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Uma parte de mim queria acreditar que era algum engano, algum tipo de brincadeira idiota. Mas eu sabia. Sabia porque eu tinha visto o medo nos olhos de Camila. Sabia porque o nome dele já estava rondando a casa antes mesmo desse envelope aparecer. Rogério Roxo. Um fantasma que não tinha ficado no passado. Guardei o envelope no bolso do casaco antes que Lucas pudesse aparecer no corredor. Caminhei até a sala com o sorriso forçado que toda mãe e toda avó aprende a usar quando precisa esconder um furacão dentro do peito. Ele ainda estava vendo desenho no sofá, abraçado ao travesseiro preferido. Quando me viu, levantou o rosto e sorriu. Vovó, o lanche estava muito gostoso. Eu sorri de volta, tentando afastar a imagem da frase escrita à mão. Que bom, meu amor. Depois a gente faz outro. Agora a vovó precisa resolver umas coisinhas e está bem. Ele assentiu satisfeito e voltou a olhar para a televisão. Eu fiquei alguns segundos observando aquele rostinho tranquilo. Era difícil aceitar que um menino tão pequeno pudesse estar no centro de uma história tão perigosa. Mas era. Lucas era a linha que ligava todos nós. Augusto, Camila, Rafael e agora também o homem que ameaçava voltar. Saí da sala em silêncio e voltei para o quarto. Tranquei a porta e sentei na cama com o envelope nas mãos. Abri devagar o papel amarelado por dentro e vi apenas uma folha em branco. Não havia mais nada escrito, só aquela frase do lado de fora, como se fosse um recado suficiente para me fazer entender que ele não precisava dizer muito para ser ouvido. Eu te dis que voltaria. Fiquei repetindo mentalmente essas palavras como um tipo de tortura. Em algum lugar dentro de mim, uma culpa antiga começou a se misturar com o medo. Culpa por não ter percebido nada antes. Culpa por não saber proteger minha própria família. Culpa por não ter impedido Augusto de se envolver com uma história tão suja. Fechei os olhos e, por um instante, imaginei a voz dele. Helena, você está exagerando. Não é tudo isso. Mas a realidade era que ele não estava mais ali para me explicar nada. Eu é que ficava tentando preencher os vazios com suposições e lembranças quebradas. Levantei e fui até a escrivaninha onde guardava meus cadernos. Peguei o velho caderno em que eu vinha escrevendo desde o dia do enterro. Nele eu anotava tudo o que descobria.
datas, nomes, frases soltas. Era a minha forma de não enlouquecer. Se eu colocasse a dor no papel, talvez ela ficasse menos pesada dentro de mim. Escrevi no topo da página nova. Envelope na porta. Frase: eu te disse que voltaria. Provável ligação com Rogério Roxo. Perigo para Camila e para Lucas. E possivelmente para Rafael e para mim também. Ao ver aquelas palavras organizadas, tive a sensação de que finalmente estava olhando para o problema de frente. Não era mais só uma impressão ou um medo sem forma. Era concreto, palpável. Tinha uma caligrafia, uma história, um rastro. O que eu ainda não sabia era o que fazer com aquilo. Sentei de novo e apoiei o rosto nas mãos. Pensei em Rafael, em como ele já estava destruído pela revelação sobre o pai e sobre a esposa. Como eu poderia acrescentar a isso a notícia de que um homem perigoso talvez estivesse nos rondando? Ao mesmo tempo, será que eu tinha o direito de esconder isso dele? A proteção às vezes é uma forma de mentira. Fiquei nesse dilema por alguns minutos até ouvir o som da chave na porta da frente. Meu coração deu um salto. Rafael tinha voltado. O som da porta se abrindo fez meu corpo inteiro despertar. Fechei o caderno às pressas e guardei o envelope na gaveta como se escondesse algo proibido. Respirei fundo e caminhei pelo corredor, tentando colocar um pouco de calma no rosto. Rafael estava na sala parado perto da estante. Os ombros caídos, o olhar perdido. Parecia ter envelhecido anos em poucas horas. Filho, você demorou. Fui andar um pouco. Precisava esfriar a cabeça. A voz dele vinha rouca, cansada. Tive vontade de abraçá-lo, mas temi ser o peso que faltava para ele cair de vez. Onde está o Lucas? Na televisão. Está bem. Ele assentiu e passou a mão pelo rosto. Ia, Camila. No quarto. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu via no olhar dele uma pergunta que não saía em palavras. O que eu faço agora? Como continuo depois disso? Você conversou mais com ela? Ele perguntou enfim. Conversei. Ela falou de coisas antigas, do tempo antes de conhecer você, mas ainda tem muita coisa que nem eu entendo. Rafael deu um sorriso curto sem humor. Cada coisa nova que eu descubro parece arrancar um pedaço de mim. Fui andar um pouco. Precisava esfriar a cabeça. Rafa, às vezes a verdade mais urgente é aprender a respirar no meio dos cacos. O resto vem depois. Elle me encarou. Você está escondendo alguma coisa de mim, mãe? A pergunta doeu porque era a mesma que um dia eu quis fazer para o seu pai. Agora era eu quem guardava um segredo. Eu ainda estou tentando entender. Não quero te assustar sem ter certeza de nada. Só isso. Ele respirou fundo. Eu já estou assustado, mas estou cansado de ser o último a saber das coisas. Baixei os olhos. Ele tinha razão. Mesmo assim, alguma coisa em mim pedia tempo. Você já marcou o exame? Marquei para amanhã de manhã. Não sei se quero ouvir o resultado, mas não posso viver nessa dúvida para sempre. Assenti. A dúvida corrói devagar, mas não para nunca. Ele caminhou até a porta que dava para o quintal e ficou olhando o jardim. Conversei. Ela falou de coisas antigas, do tempo antes de conhecer você, mas ainda tem muita coisa que nem eu entendo. Pensei em Augusto enfrentando um homem perigoso, mudando o testamento, decidindo o futuro de todos sem pedir licença. Acho que acreditava sim, mas acreditar não apagou o estrago. Rafael ficou em silêncio alguns segundos. Não sei se um dia vou conseguir perdoar. Ninguém é obrigado a perdoar. Às vezes tudo o que sobra é aprender a viver com o buraco. Elle de ombro. Não sei se um dia vou conseguir perdoar. Está bem. Quando ele subiu as escadas, senti que tinha ganhado algumas horas, mas não paz. A ameaça continuava ali guardada na gaveta e rondando a casa como um cheiro que ninguém via, mas todos sentiam. Voltei ao quarto. Tirei o envelope e o coloquei sobre a cama. A frase atrás parecia ainda mais escura. Eu te disse que voltaria. Abri o caderno e acrescentei algumas linhas embaixo das anotações sobre Rogério Roxo. Envelope na porta. Frase de ameaça. Rafael ainda não sabe. Elle de ombro. Eu te disse que voltaria. Peguei o telefone
e procurei o nome de Mauro na lista de contatos. Por alguns segundos fiquei olhando a tela como se ainda pudesse desistir. Mas a imagem do envelope no chão da porta não me deixava em paz. Alô, doutor Mauro. Aqui é a Helena Duarte. Desculpe ligar assim. Eu preciso falar com o senhor. É sobre o Augusto e sobre uma coisa que apareceu hoje na minha casa. Alô, doutor Mauro. Aqui é a Helena Duarte. Desculpe ligar assim. Eu preciso falar com o senhor. É sobre o Augusto e sobre uma coisa que apareceu hoje na minha casa. Do outro lado veio um silêncio breve seguido pela voz calma dele. Claro, dona Helena. Sinto muito por tudo. Podemos marcar para amanhã à tarde aqui no escritório. Peguei o telefone e procurei o nome de Mauro na lista de contatos. Por alguns segundos fiquei olhando a tela como se ainda pudesse desistir. Mas a imagem do envelope no chão da porta não me deixava em paz. Quando desliguei, senti as pernas bambas, mas o peito um pouco menos apertado. Eu ainda não tinha respostas, mas pelo menos tinha um próximo passo. Voltei ao quarto, tirei o envelope e o coloquei sobre a cama. A frase atrás parecia ainda mais escura. Enquanto fechava a porta, pensei que talvez no escritório de Mauro eu finalmente começasse a descobrir até onde Augusto tinha ido para nos proteger, e até onde ele tinha nos colocado em perigo sem perceber. O dia seguinte começou com um silêncio diferente. Não era o silêncio comum de uma casa acordando devagar. Era um silêncio pesado, denso, como se o ar estivesse mais grosso. Abri os olhos antes do sol nascer e senti aquele peso no peito, o mesmo que vinha me acompanhando desde o velório de Augusto. Mas naquela manhã ele parecia maior, como se estivesse me avisando que algo importante estava prestes a acontecer. Levantei sem fazer barulho. Passei pelo corredor e vi a porta do quarto de Rafael encostada. Ele devia ter dormido tarde. As marcas da dor estavam profundas demais para serem apagadas por uma noite de sono. Na sala encontrei Lucas dormindo no sofá abraçado ao cobertor azul que ele adorava. A televisão ainda ligada sem som iluminava o rosto dele com uma luz suave. A inocência dele sempre me cortava o coração. Ele era o único que não tinha culpa de nada, mas era o mais exposto a tudo. Entrei na cozinha e coloquei água para ferver. Enquanto esperava, percebi que minhas mãos tremiam levemente. Peguei o envelope ameaçador que tinha guardado e o coloquei novamente na mesa. A frase escrita atrás parecia ainda mais escura naquele início de manhã. Eu te disse que voltaria. Sentei e fiquei olhando para o papel, tentando entender como um simples pedaço de envelope podia carregar tanto medo. Era como se aquela caligrafia estivesse viva, como se observasse cada movimento meu. Fechei os olhos por um momento respirando fundo. Precisava encontrar o Mauro naquela tarde. Precisava descobrir até onde Augusto tinha ido para proteger Camila. Precisava entender que tipo de ameaça aquele Rogério representava agora. E mais do que tudo, precisava saber o que eu deveria fazer para manter minha família segura. Estava perdida nesses pensamentos quando ouvi passos atrás de mim. Virei e vi Rafael parado na porta da cozinha. Ele parecia mais velho em apenas um dia. O rosto abatido à barba por fazer os olhos inchados de tanto chorar e de tão pouco dormir. Mãe, podemos conversar? Assenti e ele se sentou à minha frente. Por alguns segundos ficamos ali apenas respirando juntos, como se tentássemos sincronizar nossas dores. Eu não dormi, ele disse tocando as têmporas. Cada vez que eu fechava os olhos eu via a foto, via o envelope, via a Camila dizendo aquelas coisas. Minha cabeça não para. Eu lhe entreguei uma xícara de chá quente. Você marcou o exame para hoje de manhã. Sim. Ele encarou a xícara como se ela pudesse dar todas as respostas. Estou com medo, mãe. Medo de não ser o pai. Medo de ser. Medo de tudo. Coloquei minha mão sobre a dele. Rafael sempre foi forte, mas o que estava acontecendo era grande demais até para um homem firme. Eu senti a dor dele como se fosse minha. Filho, seja qual for o resultado, você não está sozinho. Você não vai enfrentar isso sem mim. Ele respirou fundo e apertou minha mão de volta. E o envelope que apareceu ontem? O que você acha que é? Estava perdida nesses pensamentos quando ouvi passos atrás de mim.
Virei e vi Rafael parado na porta da cozinha. Ele parecia mais velho em apenas um dia. O rosto abatido à barba por fazer os olhos inchados de tanto chorar e de tão pouco dormir. Eu acho que tem a ver com o passado da Camila. Com o tal do Rogerio. Acho que alguém quer que ela saiba que ele ainda está por perto. Rafael arregalou os olhos. Ele sabe onde a gente mora. A frase dele ficou suspensa no ar como uma ameaça silenciosa. Não respondi. Não precisava. O silêncio já dizia tudo. Ele respirou fundo e se levantou. Eu vou fazer o exame. Depois volto. Cuida do Lucas. Ele não pode perceber nada. Assenti e acompanhei Rafael até a porta. Quando ele saiu, senti uma pontada no peito, a sensação de que aquele dia mudaria muitas coisas. Voltei para a cozinha e encontrei Camila parada na porta, o rosto ainda devastado, mas os olhos mais firmes, como se tivesse tomado uma decisão durante a noite. O Rafael saiu. Perguntou num tom fraco. Sim. Foi fazer o exame. Camila fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma sentença. Ela se sentou à mesa e encarou as próprias mãos por alguns segundos. Helena, eu sei que você não confia mais em mim. Talvez nunca confie de novo. Mas eu preciso falar algo antes que seja tarde. Sentei-me devagar. Fala, Camila. Ela levantou os olhos e vi neles uma dor que ia além da culpa. Era medo. Medo real. Eu acho que o Augusto sabia que o roxo ia voltar. Ela disse de repente. Eu acho que ele deixou alguma coisa escondida. Algo que pode explicar tudo. Algo que ele queria que você encontrasse. Meu coração deu um salto. Escondida aonde? Ela engoliu em seco. No escritório dele, minhas mãos começaram a suar. Desde que Augusto morreu, eu evitava aquele cômodo porque tudo lá dentro parecia carregar o cheiro dele, o silêncio dele e talvez até as mentiras dele. Mas agora eu entendia que naquele lugar também podia estar a chave para entender o que estava nos ameaçando. Camila continuou. Eu acho que o Augusto sabia que isso ia acontecer de novo. Ele me disse uma vez que se eu desaparecesse ou se algo estranho acontecesse, alguém ia procurar a verdade. E essa pessoa seria você. Senti minha garganta travar. Eu. Mas por que eu? Porque ele confiava em você mais do que confiava nele mesmo. Senti minha garganta travar. Mas a verdade machuca. E eu estava prestes a afundar ainda mais nela. Camila respirou fundo e disse: Helena, eu posso te ajudar a procurar. Mas você precisa estar preparada para o que pode encontrar. As palavras dela bateram em mim como uma onda. Era estranho pensar que depois de tudo, depois de tantos segredos, Augusto ainda acreditasse que eu seria a pessoa capaz de manter a verdade viva. Preparada? Eu não sabia se algum dia estaria. Fiquei alguns segundos em silêncio depois que Camila disse aquelas palavras. Era como se o ar tivesse ficado pesado demais para entrar nos meus pulmões. O escritório de Augusto sempre foi o lugar mais reservado da casa. Ele passava horas ali escrevendo, estudando, guardando papéis que eu nunca tive coragem de mexer. Eu respeitava aquele espaço porque acreditava que era parte essencial do homem com quem vivi 40 anos. E antes que eu pudesse responder, senti uma pontada no peito. Camila percebeu minha hesitação. Agora eu descobria que aquele mesmo espaço guardava segredos que poderiam mudar tudo de novo. A forma como ela disse isso me fez estremecer. Eu sempre achei que Augusto fosse prudente e calculado. Mas como ele pôde esconder de mim que estava envolvido com um homem tão perigoso? Como ele pôde achar que conseguiria enfrentar isso sozinho? Levantei devagar da mesa e caminhei em direção ao corredor. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Parei em frente à porta do escritório e segurei na maçaneta. Meu coração batia forte demais. Atrás daquela porta estavam respostas que eu não sabia se queria ouvir. Mas, ao mesmo tempo, estavam as únicas chances de proteger Rafael e Lucas. Parei para respirar. Minha visão ficou turva, mas continuei. Camila entrou atrás de mim e ficou alguns passos distante, como se tivesse medo de invadir um território que não era dela. Caminhei até a escrivaninha e passei a mão sobre a madeira polida. Nada ali parecia diferente.
Tudo organizado meticulosamente como Augusto sempre gostou. Helena, eu sei que é difícil, mas se existe alguma pista sobre o roxo, está lá. O Augusto não faria nada sem deixar algum rastro. Ele sabia com quem estava lidando. Camila apontou para a estante. O Augusto sempre guardava coisas importantes entre os livros. Ele falava que ninguém olhava lá porque parecia bagunça organizada demais. Achei irônico. Minha mão percorreu os livros um a um. Livros de medicina, estudos, educação, filosofia, poesias. Até que algo me chamou a atenção. Um livro de capa dura mais gasto que os outros. O mesmo lugar onde Augusto tinha escondido a chave do testamento. Meu coração acelerou. Todas as informações sobre ele e sobre o que fiz estão guardadas em um local seguro. Coloquei lá porque sabia que você seria forte o bastante para decidir o que fazer quando chegasse o momento. No fundo falso da terceira gaveta da escrivaninha há a chave de um cofre no banco. Lá está tudo: nomes, endereços, provas. Use se for necessário. E cuide do Rafael e do Lucas. Eles não sabem, mas são tudo o que tenho. Para a Helena, somente se o perigo voltar. Senti minhas mãos tremerem. Era a letra dele. O mesmo traço calmo, a mesma firmeza, a mesma serenidade que sempre me passou segurança. Agora aquelas letras me davam pavor. Camila deu um passo à frente. Rogerio não desapareceu como pensei. Ele me procurou mais uma vez. Disse que agora sabia onde você e Rafael moravam. Disse que se eu não ajudasse com o que ele queria, eu perderia tudo o que amo. E Helena, eu não podia deixar isso acontecer. Eu respirei fundo e abri devagar. Dentro havia uma carta extensa. 3 folhas dobradas com cuidado. Reconheci na primeira frase a mesma voz que ele tinha na carta anterior. Uma voz de culpa, uma voz de despedida. Mas agora também era de alerta. Helena, se você está lendo esta carta, é porque o que teme aconteceu. Eu tentei evitar. Tentei manter você e nossa família longe disso. Mas talvez o passado tenha voltado para cobrar o que deixei para trás. Minhas mãos começaram a suar. Continuei lendo. Rogerio não desapareceu como pensei. Ele me procurou mais uma vez. Disse que agora sabia onde você e Rafael moravam. Disse que se eu não ajudasse com o que ele queria, eu perderia tudo o que amo. E Helena, eu não podia deixar isso acontecer. Eu olhei para ela. Pela primeira vez percebi algo diferente. Não era apenas culpa ou arrependimento, era medo, medo real, medo de verdade. Helena, se você está lendo esta carta, é porque o que teme aconteceu. Eu tentei evitar, tentei manter você e nossa família longe disso. Mas talvez o passado tenha voltado para cobrar o que deixei para trás. Eu olhei para Camila naquele instante. Ela abaixou o olhar e 2 lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto dela. Continuei. Eu fiz o que pude. Fiz acordos. Conversei com pessoas que não queria conhecer. Assumi dívidas que nunca imaginei. Tudo para afastá-lo, mas sei que um dia ele pode voltar. E se isso acontecer, você não pode confiar em ninguém. Nem mesmo em quem parece arrependido. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a carta cair. Era como se Augusto estivesse ali falando comigo, segurando meus ombros, dizendo para eu continuar. Mas também era como receber um golpe pelas costas. Tudo escondido, tudo guardado, tudo decidido sem mim. Rafael tinha voltado do exame. Helena, isso significa que ainda dá tempo. Podemos agir antes que ele chegue. Eu olhei para ela. Pela primeira vez percebi algo diferente. Não era apenas culpa ou arrependimento. Era medo, medo real, medo de verdade. E naquele momento entendi. A carta de Augusto não era apenas um aviso. Era um chamado, um pedido de ação. E uma escolha terrível estava prestes a ser colocada diante de mim. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ouvi a porta da sala abrir. E o mundo que eu ainda tentava segurar com as 2 mãos começou a tremer mais uma vez. E o mundo que eu ainda tentava segurar com as 2 mãos começou a tremer mais uma vez. Rafael entrou pela porta com os ombros caídos e a expressão de um homem que tinha acabado de enfrentar o pior dia da vida.
Quando ouvi o som das chaves, eu estava ainda com a carta de Augusto nas mãos. Fechei o envelope com um movimento rápido e o coloquei atrás de mim, como se escondesse um pedaço de fogo que queimava. Ele parou no corredor e respirou fundo antes de falar. Mãe, eu fiz o exame. Assenti devagar. A voz dele estava cansada, parecia ter sido arrancada de dentro do peito. Quando saí do laboratório, senti que tinha deixado metade de mim lá. Como se algo dentro de mim tivesse ficado preso naquela sala fria. Aproximei-me e coloquei a mão no braço dele. Rafael não disse mais nada por alguns segundos. Apenas ficou ali parado olhando para o chão, como se tentasse encontrar equilíbrio em um ponto invisível. Você quer conversar? Perguntei. Não sei se consigo, mas não posso guardar tudo para mim. Caminhamos até a sala. Lucas ainda estava entretido com o desenho e não percebeu que o pai tinha chegado. Sentei no sofá e Rafael sentou ao meu lado com as mãos entrelaçadas como se segurasse o próprio coração. Mãe, você acredita que às vezes a verdade pesa mais do que a mentira? A pergunta dele me atingiu como um espelho, porque era exatamente o que eu vinha sentindo desde o dia do velório. A verdade sempre pesa, filho. Só que ela também liberta. Mesmo que demore, ele respirou fundo. O resultado sai amanhã. Eu tentei ser forte. Tentei pensar que tanto faz. Mas não dá. Eu não sei o que vou fazer se descobrir que o Lucas não é meu. Não sei como olho para ele. Não sei como olho para mim. Apertei a mão dele. Você olha do mesmo jeito de sempre. Com amor. Porque ele nunca teve culpa de nada. Ele esfregou o rosto com as duas mãos. Camila disse que o Augusto pediu para ela casar comigo. Você sabia o que isso significa? Significa que tudo o que vivi até hoje talvez tenha sido uma mentira. O meu casamento. A minha paternidade. A minha família. A pergunta dele me atingiu como um espelho, porque era exatamente o que eu vinha sentindo desde o dia do velório. Rafael continuou. Você acha que o pai era capaz de fazer isso comigo, de direcionar a minha vida desse jeito, sem me dar opção? Fechei os olhos por um momento. Não sei, Rafael, mas sei que ele achava que estava protegendo. Mesmo que tenha feito tudo errado, ele eriu se mumor. Proteger. Ele destruiu tudo ao meu redor achando que estava protegendo. Rafael levantou-se e caminhou até a janela. Ficou encarando o quintal como se buscasse respostas no vento frio que atravessava as folhas das árvores. Eu também me sinto enganado, mãe. Mas o que mais me dói é não saber quem eu sou agora. Eu era pai, era marido, era filho. E em 2 dias eu virei o que? Me levantei e caminhei até ele. Coloquei a mão no ombro dele. Proteger. Ele destruiu tudo ao meu redor achando que estava protegendo. Rafael levantou-se e caminhou até a janela. Ficou encarando o quintal como se buscasse respostas no vento frio que atravessava as folhas das árvores. Proteger. Ele destruiu tudo ao meu redor achando que estava protegendo. Aproximei-me e coloquei a mão no braço dele. Rafael não disse mais nada por alguns segundos. Apenas ficou ali parado olhando para o chão, como se tentasse encontrar equilíbrio em um ponto invisível. Rafael. Ele se virou lentamente. Por um breve instante pensei que ele fosse sair andando, mas não. Ele ficou parado esperando. A respiração dele ficou pesada só de ouvir a voz dela. Eu preciso falar com você, ela disse. Não sobre o passado, mas sobre agora, sobre algo que pode te colocar em risco. Rafael cruzou os braços. Eu não tenho mais nada para ouvir de você, Camila. Ela deu um passo à frente. Tem sim. E se você não ouvir, pode ser tarde demais. Eu senti o ar mudar entre nós como se uma força invisível tivesse atravessado a sala, porque aquela frase dela não era sobre traição. Não era sobre culpa, era sobre perigo. Rafael estreitou os olhos. Do que você está falando? Camila respirou fundo. O Rogério. Ele voltou. O silêncio que se formou depois disso parecia uma parede. Até Lucas parou de ver televisão e virou o rosto para nós, como se tivesse sentido a tensão no ar. Rafael franziu a testa. O Rogério. Aquele bandido. Aquele canalha que te ameaçou. Ele voltou.
Como você sabe? Camila olhou para mim. Eu assenti devagar. Ela continuou. Ele deixou uma mensagem na porta da mãe e agora deixou aqui também. O Rogerio, aquele bandido, aquele canalha que te ameaçou. Ele voltou. Como você sabe? Rafael virou para mim com os olhos arregalados. O sangue gelou na minha veia. Eu sabia que agora não poderia esconder mais. E o que eu disse a seguir mudou tudo para sempre. Rafael. Ontem à noite deixaram um envelope na nossa porta. A expressão de Rafael mudou no mesmo instante em que ouviu minhas palavras. Era como se a coluna dele se enrijecesse e o sangue fugisse do rosto. Ele deu 2 passos na minha direção, como se precisasse confirmar que tinha ouvido direito. O que você disse, mãe? Um envelope. Aqui em casa. Assenti devagar. Senti minha garganta secar enquanto tentava manter a calma. Camila observava tudo com o olhar arregalado como se tivesse medo de como ele reagiria. Eu respirei fundo antes de continuar. Ontem à noite alguém deixou um envelope na porta. Não tinha nome, mas atrás havia uma frase. Eu te disse que voltaria. Rafael arregalou os olhos ainda mais. Era como se de repente todo o ar tivesse desaparecido da sala. Você viu quem deixou? Tinha alguém na rua. Algum carro estranho. Neguei com a cabeça. Não. Eu só encontrei o envelope no chão quando ouvi um barulho na porta. Quando abri, não tinha mais ninguém. Ele passou as mãos pelo cabelo claramente desesperado. Mãe, por que você não me contou isso na hora? Eu olhei para ele sentindo um aperto enorme no peito. Porque você já estava destruído, Rafael. Porque eu queria evitar mais um golpe. Mas agora não dá mais para esconder. Camila se aproximou devagar. Rafael, eu sei que você está com raiva de mim. Mas não é hora de discutir. Ele voltou. E não vai parar até conseguir o que quer. Rafael virou para ela com uma expressão dura. É o que ele quer, Camila? Fala logo. Ela baixou a cabeça respirando fundo. Ele quer o controle. Quer me encontrar. E sabe que eu não estou sozinha. Sabe que tenho você. Sabe que tenho o Lucas. E isso deixa tudo pior. Ao ouvir o nome do filho, a expressão de Rafael mudou de novo. Desta vez não era dor. Era medo. O tipo de medo que faz um pai esquecer tudo e pensar apenas em proteger. Lucas. Ele repetiu num sussurro quase inaudível. Olhei para o menino que observava tudo da sala com seus olhos inocentes. Ele não parecia entender o que estava acontecendo, mas sentia a tensão no ar. Lucas segurava o carrinho com força demais para uma criança tão pequena. Rafael caminhou até ele e se ajoelhou ao seu lado. Filho, vem cá. Lucas foi até ele sem hesitar e abraçou o pescoço do pai. Está tudo bem, papai. Por que você está bravo? Rafael fechou os olhos por um instante como se aquela inocência o machucasse ainda mais. Não estou bravo, meu amor. Só estou preocupado e vou cuidar de você. Nada vai te acontecer. Eu senti a garganta fechar de emoção. A cena diante de mim misturava dor e amor de uma forma que rasgava o peito. Quando Lucas voltou para a televisão, Rafael se levantou e olhou para mim e para Camila. Nós precisamos ir à polícia. Agora. Camila balançou a cabeça imediatamente. Não, Rafael. Você não entende. A polícia nunca conseguiu parar o Roxo. Ele tem contatos, tem gente que protege. Quando ele quer alguma coisa, ninguém segura. Rafael deu um passo na direção dela com os punhos cerrados. E você quer que eu faça o quê? Que eu fique sentado esperando ele tocar na minha casa, esperando ele encostar no meu filho. As lágrimas escorreram pelo rosto de Camila. Não. Eu só acho que a gente precisa pensar. O Augusto tentou negociar e quase pagou com a vida. Eu não quero que você faça o mesmo. A dor no estômago me atingiu como um soco. Aquela era a primeira vez que Rafael ouviu algo tão claro sobre o risco que Augusto correu. Ele virou para mim. Mãe, você sabia disso também. Engoli, em seco. Eu soube ontem. Quando li a carta do seu pai, ele achava que o perigo podia voltar e deixou pistas, deixou informações em um cofre no banco. Rafael ficou paralisado. Que cofre? Oi, respirai fundo.
Um cofre que o Augusto abriu pouco antes de morrer. Ele deixou uma chave escondida, e agora eu sei onde ela está. Rafael levou alguns segundos para processar tudo. Depois falou num tom firme que não combinava com o desespero que ele carregava por dentro. Então vamos abrir esse cofre. Hoje. Antes que esse homem apareça de novo. Antes que ele chegue perto do Lucas. Eu e Camila trocamos olhares. Aquela era a primeira vez em dias que Rafael parecia ter encontrado um propósito, uma direção, algo que pudesse segurar para não desmoronar. Mas antes que pudéssemos responder, ouvimos um barulho vindo do lado de fora. Algo arrastando pelo quintal. Algo leve, mas suficiente para fazer meu coração disparar. Rafael ficou imóvel. Camila levou a mão à boca. Eu senti o medo subir pelas minhas costas como uma onda gelada. O barulho se repetiu, desta vez mais perto. Mais claro. Rafael deu 2 passos em direção à porta dos fundos. Quem está aí? Ninguém respondeu. O silêncio era pior do que qualquer resposta. E naquele instante eu soube. O perigo não estava apenas voltando, ele já estava ali. Muito mais perto do que eu imaginava. Quando Rafael deu os primeiros passos em direção à porta dos fundos depois daquele barulho lá fora, senti meu coração parar. Camila ficou atrás dele como se houvesse uma parede invisível segurando seus pés. Eu permaneci no meio da sala com a sensação de que qualquer movimento errado poderia empurrar nossa vida inteira em direção ao abismo. Rafael chamou mais uma vez perguntando se havia alguém ali. Nenhuma resposta. Só o som do vento batendo nas folhas e um rangido leve vindo do portão lateral. Ele abriu a porta com cuidado. O ar frio entrou na sala e um arrepio percorreu minha espinha. Fui atrás dele sem pensar. O quintal estava quase escuro. Apenas a luz da cozinha alcançava parte do chão. No canto perto do muro havia um saco de lixo caído e a tampa da lixeira rolada alguns centímetros. Um gato magro saiu correndo quando nos aproximamos. Rafael soltou o ar como se estivesse prendendo a respiração há muito tempo. Era só um gato. Mesmo assim, o medo não foi embora. Porque o envelope do dia anterior ainda estava na minha mente. E a frase eu te disse que voltaria também. A sensação de estar sendo observada não desapareceu. Voltamos para dentro em silêncio. Lucas continuava na sala, mas agora olhava para nós com curiosidade. Perguntou se tinha algum monstro lá fora. Rafael respondeu que não. Disse que era só um gato procurando comida. E em seguida que tudo estava bem. Tudo estava longe de estar bem. Naquela tarde fomos ao escritório de Mauro Fialho como combinado. Camila ficou em casa com Lucas e com a televisão ligada mais alto do que o normal. Eu e Rafael atravessamos a cidade em silêncio. Ele dirigia com o olhar fixo na estrada e a mandíbula tensa. Eu segurava minha bolsa como se dentro dela estivessem todas as respostas e todos os medos. Mauro nos recebeu com a mesma calma profissional de sempre, mas notei um traço de preocupação quando mencionei o nome de Rogerio. Ele pediu para ver a carta de Augusto e o envelope encontrado na porta. Leu tudo com atenção e ficou alguns minutos sem dizer nada. Quando finalmente falou, seu tom era sério. Ele disse que sempre suspeitou de que Augusto estivesse lidando com algo mais pesado do que simples questões financeiras, mas que nunca imaginou que houvesse um criminoso envolvido. Explicou que a existência de um cofre no banco com documentos poderia ser uma arma importante, não só para nos proteger, mas também para colocar Rogerio na mira das autoridades certas. Mauro sugeriu que fôssemos ao banco imediatamente. Disse que, como advogado, poderia nos acompanhar e orientar sobre o que fazer com o material. Concordamos sem pensar 2 vezes. A ideia de ter em mãos algo que finalmente nos tirasse da posição de vítimas acendeu um fio de esperança dentro de mim. No caminho para o banco, Rafael perguntou se eu estava pronta para descobrir até onde o pai tinha ido. Respondi que não sabia, mas que não tínhamos escolha. A verdade já estava batendo na nossa porta de todas as formas possíveis. Ignorá-la só tornaria tudo mais perigoso. No cofre encontramos uma pasta grossa presa com um elástico. Dentro havia cópias de contratos, extratos bancários, fotos de reuniões e pequenos bilhetes com anotações de Augusto. Havia também uma segunda carta escrita à mão,
Mauro folheou os documentos e seus olhos se estreitaram. Disse que ali havia provas claras de extorsão, contas ligadas a nomes falsos, depósitos em dinheiro vivo e referências diretas a Rogério. Era como se Augusto tivesse catalogado cada passo que foi obrigado a dar. Peguei a carta e comecei a ler em voz baixa. Augusto falava de novo comigo. Contava que tinha se aproximado de Rogério para tentar afastá-lo de Camila. Dizia que havia cometido erros graves, mas que nunca tinha colocado um dedo em ninguém. Que o único objetivo sempre foi proteger. Na carta, ele também dizia algo que fez meu peito ficar um pouco menos pesado. Ele escrevia que nunca tinha sido pai de Lucas, que havia dúvidas por parte de Camila no começo, mas que os exames feitos na época indicavam que o pai biológico provavelmente era o próprio Rogério. Augusto dizia que por isso mesmo quis ainda mais manter o menino longe daquele passado. Quando terminei de ler, senti uma mistura estranha de sentimentos. Parte da dor se aliviava, outra parte se aprofundava. Augusto não era o monstro que às vezes eu imaginava nas noites de insônia, mas também não era o homem perfeito que eu idealizei por tantos anos. Ele estava em algum lugar entre a culpa e o sacrifício, entre o medo e o amor. Mauro então disse que o próximo passo era claro: precisávamos levar tudo aquilo à polícia. Não à delegacia comum, mas a uma unidade que lidasse com crimes mais complexos. Extorsão, ameaça, lavagem de dinheiro. Ele se ofereceu para mediar o contato e marcar a reunião para o dia seguinte. Saí do banco com a pasta apertada contra o peito. A sensação era de carregar um pedaço de dinamite. Se guardássemos aquilo para nós, poderíamos ser destruídos. Se entregássemos, poderíamos finalmente ver um fim para aquela ameaça. Enquanto voltávamos para casa, uma única pergunta martelava na minha cabeça: será que ainda dava tempo de salvar o que restava da nossa família? E eu não fazia ideia de que a resposta começaria a surgir já na manhã seguinte. A manhã seguinte começou com o telefone tocando cedo demais. Era Mauro confirmando o horário na delegacia especializada. Ele disse que tinha conversado com um delegado de confiança e que seria melhor levar todos os documentos no mesmo dia, antes que qualquer coisa escapasse do controle. O tom de voz dele era firme, o que de alguma forma me deu coragem. Rafael já estava acordado. Tinha passado a noite em claro esperando o resultado do exame de DNA que sairia poucas horas depois. Seus olhos estavam fundos, mas havia algo diferente ali, uma espécie de determinação nova, como se a raiva e o medo tivessem se transformado em vontade de reagir. Contei a ele sobre a reunião na delegacia. Mostrei a pasta com os papéis e a segunda carta de Augusto. Rafael leu cada linha em silêncio. Quando terminou, respirou fundo e disse que estava disposto a seguir até o fim. Não só por nós, mas principalmente por Lucas. Camila ouviu a conversa da porta da cozinha. Estava pálida, mas mais calma que nos dias anteriores. Quando mencionei a reunião, ela disse que também queria ir, que queria dar seu depoimento sobre o passado com Rogério e sobre as ameaças que ainda recebia. Rafael hesitou, mas acabou concordando. Talvez porque também soubesse que a história inteira só fazia sentido se ela falasse. Na delegacia, fomos recebidos por um delegado de olhar atento e pouco sorriso. Mauro conduziu a maior parte da conversa. Entregou os documentos, explicou a situação, contou sobre Augusto e sobre Rogério. Eu e Camila completamos com detalhes que os papéis não mostravam. As ligações anônimas, as aparições repentinas, o medo constante. O delegado levou um tempo analisando tudo. Depois disse que o material era sério, que havia indícios fortes de crime e que Rogério já tinha o nome mencionado em investigações antigas. Não era novidade para eles, mas faltavam provas concretas. E agora talvez nós estivéssemos entregando exatamente o que faltava. Saí de lá com uma sensação estranha. Parte de mim tinha medo de provocar um homem assim. Outra parte, enfim, sentia que não estava mais fugindo. Estávamos dizendo basta. No caminho de volta, paramos no laboratório para pegar o resultado do exame. O envelope era leve, mas parecia pesar toneladas nas mãos de Rafael. Ele não teve coragem de abrir ali. Esperou chegar em casa.
Na sala, ele respirou fundo antes de rasgar o papel. Eu e Camila assistíamos à cena em silêncio. Seus olhos correram as linhas rapidamente. Por um instante não houve reação. Depois ele fechou os olhos e deixou o braço cair ao lado do corpo. Eu perguntei com a voz quase presa. E então? Ele demorou alguns segundos para responder. O exame dizia que ele não era o pai biológico de Lucas. Camila começou a chorar na mesma hora. Pedidos de perdão tropeçaram nos lábios dela. Eu senti um aperto enorme no peito, mas não de surpresa. No fundo, eu já esperava. Depois da carta de Augusto, tudo apontava para isso. O que eu não esperava era a reação de Rafael. Ele dobrou o exame com cuidado e o colocou sobre a mesa. Depois chamou Lucas, que vinha correndo do quarto sem entender nada. Se ajoelhou diante do menino e colocou as mãos em seus ombros. Disse que havia descoberto uma coisa importante, mas que nada mudaria o fato de que ele era o pai que acompanhou os primeiros passos, os primeiros medos e as primeiras alegrias. Que pai não era só sangue, era escolha, era presença, era amor. Lucas apenas sorriu e o abraçou forte, como se aquele abraço fosse a resposta que faltava. Eu senti as lágrimas caírem, sem conseguir segurar. Naquele momento entendi que, apesar de tudo o que Augusto tinha destruído em nome de uma suposta proteção, ele também tinha deixado algo que ninguém poderia arrancar de nós: a capacidade de amar mesmo quando dói. Os dias seguintes foram uma mistura de espera e reconstrução. A polícia iniciou uma investigação mais profunda. Recebemos a notícia de que Rogério tinha sido localizado em outra cidade e que mandados estavam sendo preparados. Não houve grandes cenas nem perseguições cinematográficas. Só o alívio silencioso de saber que a ameaça finalmente estava sendo contida. Camila decidiu sair de casa por um tempo, não como castigo imposto, mas como escolha. Disse que precisava se encontrar longe da culpa e longe dos olhares que a lembravam dos erros. Rafael permitiu visitas ao Lucas, mas deixou claro que o relacionamento dos dois teria que ser reconstruído passo a passo. Eu fiquei na casa com Rafael e Lucas. Às vezes, ao passar pelo retrato de Augusto na parede, eu ainda sentia raiva. Outras vezes sentia saudade. Até que um dia percebi que as duas coisas podiam coexistir. Eu não precisava escolher entre amar ou odiar. Podia apenas aceitar que ele tinha sido humano, errado, confuso, mas também capaz de gestos de coragem que agora nos ajudavam a seguir em frente. Numa noite sentei no quarto com meu velho caderno sobre o colo. Escrevi que a verdade não nos salvou de toda a dor. Ela chegou tarde demais para evitar muitas coisas, mas ainda assim foi melhor do que viver para sempre dentro de uma mentira confortável. Pensei em quem estivesse ouvindo minha história, em quem já tinha sentido o chão desaparecer depois de uma revelação dolorosa, em quem talvez estivesse passando por algo parecido. Saí do banco com a pasta apertada contra o peito. A sensação era de carregar um pedaço de dinamite. Se guardássemos aquilo, para nós poderíamos ser destruídos. Se entregássemos, poderíamos finalmente ver um fim para aquela ameaça. Fechei o caderno e apaguei a luz. Lá fora o vento ainda soprava entre as árvores, mas dentro de mim o barulho tinha diminuído. A tempestade não tinha apagado tudo. Tinha deixado um terreno novo pronto para recomeçar.